Nós chegamos até um beco muito sinistro. E nos esbarramos com um homem alto, que nos perguntou se nós éramos os convidados do Tony. Eu disse que não, mas sim seus arqui-inimigos. Ao ouvir a senha, ele nos pediu para segui-lo. A segurança dessa agência secreta é muito rigorosa, para não dizer muito obsessiva. Esse pessoal é muito bom em esconder seus rastros. Nem mesmo eu na primeira rodada consegui desmascará-los, e muito menos derrotá-los. Nós tínhamos chegado no local onde ia acontecer o leilão, mas parecia apenas uma casa normal. Mas embaixo de nós estava um grande círculo mágico de transferência. Só de olhar para esse círculo, deu para perceber que esse pessoal são bem meticulosos. De repente, nos fomos teleportados para um lugar muito escuro. O homem havia nos dado máscaras, e que era para nós as colocarmos. Mesmo no escuro eu pude perceber que estávamos cercados por muitos guardas, que também estavam mascarados. Eu experimentei vir a esse lugar na primeira rodada também. Era localizado bem abaixo da floresta, no oeste da capital. Esse era um lugar onde um antigo culto vivia, para fazer invocações. Mas depois que o culto foi vencido, esse lugar tinha sido limpo. O mercado negro foi estabelecido aqui. De repente uma luz surgiu. Era um outro homem mascarado querendo nos dar as boas-vindas, e avisando que o leilão começaria em breve. Ele nos explicou as regras. Se quiséssemos dar um lance, é para tocar o sino que estava em cima da mesa, e que só aceitavam pagamento com joias ou dinheiro vivo. E também que caso nossas máscaras caíssem, por algum motivo ou acidente, e nossas identidades fossem reveladas, eles não se responsabilizariam. Perguntei para a senhorita figurante se ela tinha entendido. Ela ficou brava por eu tê-la chamado assim, que tentou me corrigir dizendo o seu nome real. Ao que era um grande erro revelar o seu nome nesse lugar, principalmente se descobrissem que a princesa do reino de fantasia, conhecida pela sua bondade e pureza, estaria fazendo em um mercado negro. Só de imaginar na confusão que isso daria, já me dá uma dor de cabeça. O homem nos levou até os nossos lugares. Enquanto caminhávamos pelo local, Alan Novel percebeu que ao redor do corredor por onde se entra, havia muitas armadilhas, que eram acionadas por movimentos indesejados. Se você não quer se dar mal, deve seguir as regras e não causar problemas. De repente as luzes se acenderam, iluminando um palco. Nós nos acomodamos nos nossos lugares. Então o leilão tinha começado. A primeira mercadoria era um guerreiro veterano, que tinha a força de 10.000 homens, e que tinha matado um demônio com as próprias mãos nuas. É realmente impressionante o tanto que esse pessoal mente para fazer uma venda. Eu estou olhando os status desse homem, e não estou nem um pouco impressionado. Raça, humano. Nível 2. Trabalho, guerreiro. Habilidades. Sorte B. Sobrevivência I. Espadachim F. Status. Ansioso. A única coisa que vale a pena nesse cara é a sua sorte. Mas isso só é bom para ele mesmo. No geral esse guerreiro não serve para nada. Ninguém aqui vai ser tão idiota de comprá-lo. Talvez o idiota seja eu, por ter esquecido que sou o único que pode ver a janela de status dos outros. A pior parte é que até Alan Novel estava querendo comprar aquele inútil e torná-lo parte do grupo do herói. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. A última vez que eu fiz uma compra nesse leilão foi por uma elfa muito bonita, que eu estava querendo salvar, e fazê-la se torna parte do meu grupo. Mas naquele tempo, eu ainda não sabia como usar a verificação de status. Se eu soubesse que aquela elfa era uma sádica, que tinha um imenso ódio pelos humanos, eu nunca teria dado o lance vencedor. O homem já tinha sido vendido. Alan Novel dizia que esse homem poderia ter sido de muita ajuda para o grupo do herói.
Mas eu disse a ela: para não sair comprando qualquer coisa que você ache bom. Pois quando o que for bom de verdade chegar, você não vai mais ter o suficiente para ter. Uma outra mercadoria havia chegado. Era uma mulher bonita da realeza que tinha sido exilada. Alain Nouvel me perguntou se podíamos comprá-la. Mas eu falei para ela que nós não viemos aqui para nos divertir ou salvar alguém, mesmo que já tenha sido um nobre. Alain Nouvel disse que entendeu e deixou para lá. Eu comecei a pensar que diferente dessa vez. Na primeira rodada, a primeira garota que eu tinha levado para um leilão desses foi com aquela elfa. Ela puxou uma espada e começou a ameaçar e a ordenar a todos para libertarem os escravos. Esse era o objetivo daquela missão. Mas não era para ser daquele jeito. O trabalho que foi para resolver aquela situação, eu não quero nem me lembrar. Pois no final, foi eu quem teve que tomar toda a literal dor da responsabilidade. Então de repente, havia aparecido mais uma mercadoria. Esse era mais um homem. Só que esse, diferente do outro, não era tão inútil. Seus olhos podem estar sem vida. E o corpo pode estar desnutrido. Mas eu consigo ver o valor real desse cara. Raça, humano. Nível, 286. Trabalho, mercenário, prosperidade e sobrevivência. Habilidades: lanceiro, D. Tenacidade, D. Sobrevivência, D. Acampamento, I. Cozinha, I. Status: faminto e enfraquecido. De todos os escravos que estão sendo vendidos aqui, ele é quem tem o maior nível. Porém as pessoas não estavam muito afim de comprá-lo. É compreensível. Afinal, só de olhar para ele, você pode dizer que ele não teria força o suficiente nem para erguer uma pedra do chão. Mas eu sei o real valor dele. E o quão útil ele pode ser. Pedi para Alain Nouvel tocar o sino. E ela fez. Vendo que somente nós demos o laço, o homem foi vendido para nós. O homem dos lances disse que fizemos uma boa compra. E ainda por um valor bem baixo. Alain Nouvel me perguntou se eu tinha visto alguma coisa de especial naquele homem. Eu respondi que ele era nível 286. Ela ficou muito surpresa, pois com esse nível, esse sujeito pode até mesmo bater de frente com o líder da Guarda Real dos Cavaleiros. Esse comentário deixaria aquele cara muito triste. Mas a razão para esse homem ser tão forte é que ele andava pelo mundo matando todos os tipos de monstros. Logo eles me trouxeram o escravo. E me deram a chave e o contrato de proprietário. Um bom tempo se passou. E Alain Nouvel já estava ficando enjoada com esse lugar. E perguntou se podíamos ir embora. Pedi para ela aguentar mais um pouco. É claro que eu também queria ir embora. Mas pelo visto, depois da minha compra, só veio mercadorias simples e sem valor para mim. Quando estávamos prestes a ir embora, eu tinha visto alguém familiar. Uma elfa. Assim que todos a viram, começaram a se interessar. Principalmente depois que ouviram o homem dos lances dizer que ela é pura. Eu tinha ficado surpreso no começo. Mas olhando melhor, não era aquela elfa que eu conhecia. Eu só ouvia as pessoas dizendo que queriam comprar aquela elfa, não importava o preço. Alain Nouvel veio me contar que depois que os elfos perderam a guerra territorial contra os humanos, eles tiveram uma grande redução em seus números. Perguntou o que eu achava dela. Eu retruquei perguntando se ela não estava se sentindo mal agora há pouco. Ela confessou que isso foi apenas uma desculpa para ir embora. Mesmo sem a habilidade de ver os status dos outros. Alain Nouvel parece ter percebido que aquela elfa também era especial. Raça, elfa. Nível, 851. Trabalho, arqueira. Habilidades: arquearia, A. Agilidade, B. Visão, D. Rastreamento, D. Elementos, D. Status: amaldiçoada, selada, envenenada, exausta, anestesiada. Ela parece ter sido amaldiçoada. Provavelmente foi por causa de um demônio. Já o resto,
Com certeza foi da conta do comércio negro. Para ela deixar de resistir. Os lances estão muito altos. Mas é claro que eu não vou perder a chance de ter um elfo do meu lado. Da última vez foi pela aparência. Mas dessa vez está sendo pelo seu nível. Nível 851. Não vou deixar essa passar assim tão fácil. Com esse nível ela deveria valer muito mais. Que bom que esse pessoal não conseguem ver o verdadeiro nível dela. Parece que não tem ninguém querendo dar um lance mais alto. O homem estava prestes a vendê-la para mim. Quando de repente... Você tá em choque, Tony Boy! A Lanovel ficou desesperada, achando que seremos enterrados vivos. Mas eu falei para ela não se preocupar. As pedras começaram a se mexer, se transformando em pequenos seres vivos. Esses eram os elementais. Eles servem a poucas criaturas conhecidas no mundo de fantasia. E apenas se elas permitirem. As únicas criaturas conhecidas que têm a permissão para controlá-los são os elfos. E um grande grupo deles apareceu bem no meio do leilão. E a líder desse grupo eu reconheci. Queria nunca mais me encontrar com ela novamente. A futura rainha dos elfos. E minha antiga aliada na primeira rodada. Sylvia. A elfa superior. Essa. Eu nem preciso ver a sua janela de status. Ela é nível 284. Uma xamã com as bênçãos dos elementais. E também uma boa arqueira. Na primeira rodada, ela acaba se tornando a rainha. Devido a um golpe por parte de seu irmão, que matou seu próprio pai. E depois ela o desafiou. E sucedeu o trono. Antes disso, ela era uma guerreira que lutava pela salvação dos seus companheiros que eram escravizados. Para salvar alguns dos seus semelhantes. Ela jogava a maioria em uma grande crise. Parece que ela continua com esse péssimo hábito. Assim como na outra vez. O nível dela ainda é bem baixo se comparado a quando ela se juntou ao meu grupo, na primeira rodada. Mas ela tem um talento natural. Então ela ficará ainda mais forte em pouco tempo. De repente um homem que trabalhava no leilão pediu para eu e Lanovel sairmos pela saída de emergência que eles construíram. A briga não estava nada boa para o lado do comércio negro. Mas mesmo assim eles ainda priorizam a vida e o bem-estar de seus clientes. O profissionalismo deles chega a ser poético. A Lanovel me perguntou se deveríamos ajudá-los no resgate. Mesmo com a máscara, eu pude ver o olhar dela de quero ajudar eles. E dar uma lição nesse comércio negro. Mas eu disse para ela ir e levar o escravo para o abrigo em segurança. E que eu como herói escolhido iria resolver essa situação. Ela concordou. E foi para o abrigo junto do escravo. Fui até o homem dos lances. E perguntei a ele se essa elfa agora era minha. Ele disse que eu ainda não tinha pagado por ela. Mas devido às circunstâncias ela era minha sim. E por estar sedada, ela não irá tentar resistir. Portanto é a melhor hora de fugir. Esse cara não é burro. Por eu não ter pagado. Nem era para eu levá-la. Mas devido às circunstâncias, ele preferiu deixar a causa dessa invasão nas mãos de outra pessoa. Eu o elogiei pelo seu bom trabalho. E ele disse que isso só faz parte do meu dever. E que agora irei cumprir a outra parte do meu dever. Eu achei que ele era apenas um artista de palco. Mas ele também é bom nas artes mortais. Parece que eles já levaram todos para o abrigo. E agora vieram como reforços. Essa elfa me deu muita dor de cabeça na primeira rodada. Então acho que vou compensá-la por todos os nossos bons momentos. Eu me aproximei da elfa sedada. Ela me olhou confusa. Ela perguntou quem é. Eu fui direto ao ponto. Falei que a Sylvia vai se render. Se você viver. Entende o que quero dizer? A elfa entendeu. E me disse que ela é apenas uma criança. Na primeira rodada, o homem dos lances usou a elfa como refém. Foi nesse momento em que a Sylvia se rendeu e foi capturada. Reduzida a escrava. Mas o tempo todo ela ficou sentindo culpa pelos sacrifícios que a sua arrogância e imprudência causaram.
Ao menos foi isso que ela me contou. Durante o tempo em que viajamos juntos. E tudo isso por causa dessa elfa. Essa é a expressão de alguém pronto para se sacrificar. Isso chega a ser tocante. Agora, o coração dessa elfa é meu. Sabendo o que iria acontecer, ela me agradeceu. E eu retribuir. Quando a Sylvia estava prestes a chegar. Rápido e sem dor. E como nesse mundo, você fica com o que mata. Então, Você se tornou um humano superior. Você subiu para o nível 165. Interpretação subiu para a classe A. Homicídio subiu para a classe D. Vigor subiu para a classe I. com apenas uma morte, eu subi para o nível 165. Se fosse por métodos normais, teria levado no mínimo 1 ano. Mas nesse mundo, se você matar um ser mais poderoso, usando qualquer método, qualquer um pode se tornar forte. Embora encontrar tal oportunidade dessas seja muito difícil. E dependa muito da sua sorte. É uma oportunidade aberta para todos. Claro. Apenas se eu também ganhar com isso. O homem dos lances ficou chocado com essa cena da morte da elfa. Mas eu disse a ele que eu iria pagá-lo de qualquer jeito. Então não precisa se preocupar. Todos saem ganhando. Eles ainda vão receber o pagamento pela elfa. E eu fiquei ainda mais forte. Com a minha experiência de 500%. Basicamente matar um elfo de alto nível. É o mesmo que eu matar 5 elfos da mesma classe. De repente um ataque veio na minha direção. Eu consegui desviar. O ataque tinha vindo da Sylvia, que estava com raiva por eu ter matado aquela elfa, que dizia ser sua mestra. Logo vi que tentar dialogar com ela não era uma opção. Então peguei uma espada que estava no chão e ela parecia estar muito mais leve. As coisas que eu não podia fazer sendo nível 4. Agora são possíveis. Descanse em paz. Mestra da Sylvia. Eu vou garantir que o futuro dela não seja como uma escrava. Eu parti para cima. Mais elfos apareceram e tentaram me atacar. Eu consegui evitá-los. Posso estar alguns níveis abaixo deles. Mas isso não me atrapalha em nada. Eu larguei a espada e peguei uma adaga. Uma simples adaga dos elfos. É muito melhor do que uma espada feita por humanos. Mais um elfo tentou me atacar. Dessa vez com uma espada longa. Eu defendi com a adaga. Como a minha velocidade tinha aumenta, eu fiquei na frente desse elfo. E desferi um golpe. Depois o puxei e o esfaqueei. Eu estava tão empolgado por conseguir me movimentar assim outra vez, que nem percebi o ataque surpresa. Era uma maga e uma guerreira. A maga estava preparando um feitiço para me torrar vivo. Porém eu usei o corpo do elfo morto como escudo. As duas ficaram chocadas com essa cena. Eu continuei avançando com o elfo para cima delas. E o joguei em cima da guerreira. Tomei sua espada. E fui para cima da maga. Cortei sua cabeça. E antes da guerreira reagir, a matei também. De repente, a Sylvia apareceu, ordenando para que todos fossem me matar. Todos começaram a me atacar, usando até mesmo os elementais. O que era bom para mim. Afinal estão me dando mais experiência de graça. De repente, depois que os funcionários do leilão fecharam a saída, eles começaram a me ajudar, me dando cobertura. Uma luta agora estava empatada, para os elfos e os humanos. Só que isso não era nada bom para mim, pois assim eu vou perder toda essa experiência. De repente uma grande explosão aconteceu. Parece que ela começou a apelar para os elementais. Se eu não fizer nada, provavelmente irei morrer. De repente um elfo me atacou e cortou o meu dedo. Eu fiquei muito bravo. Então matei aquele elfo. Peguei o meu dedo e tentei colocá-lo de volta. Meu dedo tinha voltado ao normal. Parece que quando eu pego sua experiência, eu recupero minha vitalidade. A Sylvia viu essa cena.
E perguntou se eu sou um demônio. Uma coisa engraçada de se disser sobre mim. Sendo que ela deveria olhar para trás. Ela é a única que sobrou. Assim como na primeira rodada. Mas dessa vez está sendo diferente. Dessa vez não teve refém. Então a Sylvia não se rendeu. Ela matou tantos guardas que subiu ainda mais de nível. Agora ela está no nível 288. E ela parece exausta. Frustrada. Zangada e com remorso. Eu até ficaria assustado com essa velocidade de evolução. Mas eu também evoluí bastante. Agora sou nível 203. E ganhei as habilidades de arremesso, berserk e provocar. Eu a provoquei dizendo que agradeço àquela elfa pela minha primeira experiência. É claro que ela ficou com raiva. Exatamente o que eu queria. Ela começou a invocar os elementais da terra. E tudo começou a tremer. Comecei a provocá-la ainda mais. Dizendo que se ela fizer isso, vai soterrar também os corpos dos elfos. Isso não seria nada bom para ninguém. Ela me perguntou o porquê. E eu respondi que, assim como as virgens são o símbolo da pureza, os elfos são o símbolo da eternidade. Então isso seria um desperdício. Ela começou a discutir comigo, perguntando se o que queria era transformar esse lugar em um cemitério para todos nós. Isso é engraçado porque foi você quem convidou os seus amigos para essa batalha às cegas. Não é mesmo? Ela começou a negar tudo, dizendo que as coisas teriam sido diferentes se você não estivesse aqui. Nós teríamos vencido. Isso é um saco. Então não envolva seus amigos que não estavam prontos para serem derrotados. E já faz um tempo que está insistindo que eu sou um demônio. Mas, de repente, todos os tremores tinham parado. E ela percebeu que os elementais não estavam a obedecendo. E que seu cristal mágico tinha se quebrado. Ela perguntou o porquê. Por que isso está acontecendo? Por que os elementais estão protegendo ele? Enquanto ela estava confusa, eu a esfaqueei. E expliquei que os elementais, ao invés de escolherem uma elfa que mata seus próprios amigos, por uma amizade egoísta, eles reconhecem o herói como alguém bem mais importante. Ela não conseguia acreditar no que tinha ouvido. Acima de tudo, os elementais amam a natureza. E não podem protegê-la enquanto o Rei Demônio existir. Então acharam melhor não matar aquele que é o único que pode derrotá-lo. Espero que na próxima vez que nos encontrarmos, vocês tenham deixado muitos likes nesse vídeo. E tenham se inscrito no canal, para receberem mais conteúdo como esse.